A Escola Nômade para Mentes Criativas apresenta Rádio Cachola. Olá, cacholeiros e cacholeiras. Estamos aqui novamente com o nosso Rádio Cachola, da Escola Nômade para Mentes Criativas. Hoje recebendo a presença sensacional do Thiago Marcondes. Olá. Tudo bem, Thiago? Tudo jóia. O Thiago é diretor de animação acho que é uma das maiores produtoras do Brasil e América Latina. Da América Latina também? Mas é animação hoje só computadorizada ou tem animação? Não, ainda? A gente faz de tudo que é animado a gente faz, desde de animação 3D, que é o que mais se vê por aí, animação 2D, que pode ser feita à mão, que pode ser feita frame a frame, stop motion e outras técnicas. Então, tudo que for animado interessa a gente. Legal. Como eu sempre esqueço, aqui é o Henrique Scló. Eu sou a Lena Faio. Lena Faio, coloca o microfone um pouquinho mais perto. Muito bem. Só para antes de começar, ele provavelmente não gosta que eu fale isso, mas eu carreguei ele no colo. Ah, é. Thiago. Isso é um momento muito bonito aqui. Eu tenho uma questão kármica. Momento mimo. Eu tenho uma questão kármica com o pai do Thiago, que é o Pir Marcondes, que é um jornalista, é o maior especialista, eu acho, da comunicação digital e marketing digital. Ele toca o site Proxima. E a gente tem uma questão kármica, porque a gente se encontra em determinados momentos da vida, depois com o tempo sem se ver, depois volta. Ele sempre como mais ou menos meu chefe, né? Nunca foi o contrário. Então, eu conheci o Thiago em 92, mais ou menos, porque eu trabalhava numa agência chamada Grotera, e o Pira era diretor, ele, na época ele queria ser publicitário. Não sei o que deu na cabeça dele. E aí ele era o diretor de criação e às vezes o Thiago ia lá brincar atazanar. Na agência. Não, ele é bonzinho. Mas para rebater, eu posso dizer que eu tenho quase 40 anos, então você imagina a idade do... faz 26 anos. Mas você era pequeno. Por isso que eu estranhei. Você tem 36? 6. Eu estranhei. Falei, será que era você mesmo? Ou era outro Thiago? Ele tinha outro filho chamado Thiago. Bom, o Thiaguinho, ele tem o mesmo emprego que o Silvio Santos, que o Faustão e o Raul Gil, não é? Você é animador? Né? Esse é a comparação clássica. Ainda bem que você foi por esses caras, né? Que poderia ser também mágico, palhaço de festa infantil. Não. Também não. tem eu essa dou muito linha. crédito para você. Muito bem. Inclusive o Thiago também, a gente se encontrou há uns 10 anos, 14, 15 anos, que você foi diretor de arte na Tônica de comunicação. E eu estava fazendo freelancer na época. Então a gente também tem, acho que a karma passou um pouquinho também para você, hereditário. Como é que você passou da direção de arte para animação? Eu encontrei a luz. O sabre de luz? Você é nerd? Eu sou nerd, cara. Eu disfarço bem, mas eu sou bem nerd. Tá, imaginei. E vejo todos os Senhores dos Anéis, todas as séries, Stranger Things, e Star Wars e todo esse universo. Eu não sou gamer. Tá, não, mas eu sou nerd. Eu fiquei suspeito, eu não sou gamer, né? Gamer. Mas então, essa parte do diretor de arte para animador. Então, eu sempre gostei de desenhar, aquela história clássica, né? De ser o cara que desenha todo mundo no final do ano, desenhar a camiseta do colégio ali. E daí, na época de fazer a faculdade, fui para direção de arte, que era o que eu achava que era mais se aproximava a isso. Mas durante os meus, 15 anos, 14 anos de direção de arte, eu nunca tive que desenhar. Sempre contratei um ilustrador e tal. E chegou um certo momento que eu cansei dessa história da vida de agência, que é um pouco estressante.
e fui buscar uma coisa nova, e aí o mundo da animação me abraçou. Foi assim. Há quanto tempo você tá de animador? Faz 5 anos. Aqui na Vetor ou você passou por outros? Passei por outros. Comecei em casa, só eu e o meu sócio dupla e parceiro Felipe Machado. A gente juntos formou uma dupla que chama Alton. Hoje a gente atende por esse nome. Mas desde então a gente começou em casa, ligando para os nossos conhecidos para montar uma equipe remota e tal, e fazer os filmes. E aí a coisa foi crescendo, os filmes foram tomando um corpo. A gente passou pela produtora Santa, Transmídia, que é um pessoal do Sul bem legal. Ficou um tempo lá. E daí os filmes continuaram crescendo, e daí a Vetor falou, não, vem cá meninos, vamos brincar juntos. Legal. Você falou que você é nerd, você chorou quando o Stanley morreu? Não, mas eu fiquei bem chateado. Ficou chateado, cara. né? Eu fiquei bem chateado, porque nerd não mostra as emoções, né? Tá. Então, é verdade. Só a título de curiosidade, a gente até publicou no portal lá da Escola Nômade. Você sabe por que o Hulk é verde? Não. Ué, tá vendo? Acho que eu sou mais nerd que você. Foi um acidente. Ele fez o Hulk cinza. O Hulk era cinza. E aí quando foi imprimir para fazer a revista, imagina a gráfica de 40, 50 anos atrás, ele saiu meio esverdeado. E aí ele falou assim, ficou bom. Né? Ficou bom. Então a pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte, aconteceu com você já de você, assim, acontece uma coisa que é sem querer, ou que é um acidente, que você fala, nossa, ficou bom, vamos deixar assim. Acho que o tempo inteiro, né? Acontece muito, acho que quando a gente se solta um pouco para fazer coisas fora do trabalho, que tá fazendo suas próprias artes, suas próprias pinturas, ou sua própria animação, e aí, sem o estresse de entregar e tal, você se permite errar, né? Eu acho que errar é fundamental. Até ontem na reunião a gente tava aqui... Evita só batucar, porque eu... Sim, senhor. Daqui que prende na cadeira seus braços. Vamos amarrar. Não, ontem a gente tava na reunião e chegou um outro diretor, e aí, o que vocês fizeram? Daí a gente falou, não, a gente tá aqui errando bastante. Então, o lance é errar rápido pra gente acertar na sequência. Pois é. Porque eu sempre digo isso. Se você tá fazendo uma coisa nova, portanto ela nunca foi feita, você não sabe qual o caminho. Então você tem que ir resolvendo os problemas que vão aparecendo. Se você fizer uma coisa que você faz sempre, você faz e não erra nada. Né? Você vai lá e faz. Agora, quem quer fazer uma coisa criativa diferente vai sempre enfrentar problemas, porque muita gente para nesses problemas, fala, não, tá dando muito problema. É lógico, a coisa nova dá problema, faz parte do princípio da coisa nova. Né? Eu acho que teve uma coisa muito legal que eu fiz na publicidade, ainda como diretor de arte, é que eu trabalhei bastante com internet e com essa parte digital, que até você comentou, meu pai é bem letrado nessa área. E essa área, ela é assim, é a primeira vez que a gente está tendo um acesso tão grande, tão globalizado, a primeira vez que a gente consegue interagir com o computador, com as mãos, com os olhos, com o rosto que reconhece e tal. Então tem toda uma relação entre o real e o virtual, que a gente é a primeira geração que tem chance de criar com isso, né? E dentro da publicidade, eu fiquei bastante tempo na publicidade por causa disso, porque era um lugar onde você tinha recursos, você tinha uma intenção de fazer coisas inovadoras e se estava fazendo muita coisa inovadora ali nesse pequeno espaço, assim, né, entre o virtual e o real. Precisa saber desenhar para fazer o que você faz hoje? Olha, para fazer... O pessoal fala que assim, a gente não é talentoso em nada, então a gente acaba virando diretor, né? Faz sentido. É um pouco isso, porque hoje eu não preciso desenhar, não preciso fazer nada com as minhas próprias mãos, eu sempre tenho uma equipe trabalhando e aí as minhas ideias eu
eu passo para eles o que eu gostaria de que acontecesse, né? Então, aí eu não preciso botar a mão na massa. Mas, por um outro lado, eu adoro desenhar, sempre desenhei. Fiquei um tempo longe do desenho e hoje tenho estudado todo dia pintura e desenho. Sempre digital, né? Hoje em dia. Então, isso que eu queria saber. Ainda se faz animação no old school, não? Olha, comercialmente é muito raro. A gente fez um projeto no começo desse ano, no meio desse ano, que foi muito legal, que foram 100 anos de animação. Eu vi. E aí a gente chamou... Aquilo que legal. Foi super legal porque a gente conseguiu... Vocês ganharam prêmio com isso, né? Não foi isso que você ganhou prêmio? Ganhamos alguns prêmios com isso. Depois vocês dão uma olhada, eu vou deixar o link aqui no podcast embaixo. Vocês vão dar uma olhada no trabalho do Thiago. Legal. E uma coisa que a gente conseguiu fazer foi chamar os próprios, porque era um filme de 100 anos de animação do Brasil, então a gente chamou os próprios autores para que eles fizessem cenas do filme e a gente costurou tudo isso aqui dentro. Mas alguns artistas, eles, por exemplo, teve o filho do autor do Piconzé. Piconzé é o primeiro longa-metragem colorido de animação do Brasil. Foi um japonês guerreiro solitário que fez sozinho toda a animação, com recorte e tal. E o filho dele também anima, e a gente chamou ele para animar a cena que seria referente ao filme do pai dele. Só que ele só anima no papel. E a hora que ele tirou uma folha de animação com todos os tempos marcados, a gente olhou para aquilo e a gente falou, putz, eu não sei dizer se tá bom, se não tá, vamos ter que jogar no computador pra gente entender. Mas foi muito legal a gente ter acesso a esse tipo de técnica. O Valbercy também fez uma coisa com lápis de cor, ele pintou quadro a quadro. O Valbercy é o cara que fazia aqueles filmes do Etapa, aqueles filmes da Philips, que eram todos coloridos, assim, ele foi muito prolífico nos anos 70 e 80. Então, chama 100 anos em 100 segundos, né? 100 anos em 100 segundos, Você acha que você faria, se trabalharia na mesma coisa se ainda não tivessem chegado os computadores? Você faria esse? Você acha que você... Eu acho que não, porque na época que eu tive que escolher o que eu ia fazer na faculdade, eu acabei escolhendo direção de arte e não ilustração, né? Eu poderia ser um ilustrador e tal, mas não foi uma coisa que me chamava muita atenção, porque é um trabalho muito árduo no sentido de repetitivo, né? Porque você tem que fazer quadro a quadro. Não, é uma todos coisa os de quadros. japonês, né? De chinês. Eu tenho muito interesse, mas pouca perseverança. Mas você tem o olho meio puxadinho, então, né? Tá ali, não. Quais são as suas referências, né, com relação a esse trabalho aí? Quem que são os teus heróis? E o teu processo criativo, assim, sabe? Como é que... Eu assisto muito filme, série, eu acho que tudo influencia. Eu não sei se eu tenho acho que hoje em dia a gente tem tanta referência, tanta coisa. Eu não sei, não consigo dizer, esse cara aqui mudou minha vida e tal. Obviamente, você puxou aí, e o Stan Lee mudou minha vida, porque eu li quadrinhos a minha vida inteira. Isso tem uma linguagem de cinema, tem uma coisa de tempo, tem os quadrinhos deles... É um storyboard, né? É um storyboard. Não, é muito cinema. O quadrinho é muito cinema. Os ângulos são de cinema. Enquadramento. Ele é um precursor ali pro um filme. E então a minha base é quadrinho, sempre foi, e muito filme, né? Depois, um pouco mais velho, assim, eu assisti muito filme, estudar cinema e tal. Mas hoje eu gosto muito do Estúdio Ghibli, que é um estúdio de japonês que faz coisas maravilhosas, Viagem de Chihiro e outros filmes. É legal isso. Meu amigo Totoro, tem filmes maravilhosos. Não sou um cara muito de anime e mangá, muito dessa onda japonesa, assim.
Eu gosto das misturas de técnicas, né? Eu gosto muito de misturar um stop motion com um 3D, um 3D com um 2D, enfim, tentar fazer essa mistura de técnicas. E nosso processo criativo é meio isso, assim, a gente põe a bola no chão e fala, vamos pensar em coisas que a gente nunca viu, né? Então é muito de tentar puxar esse tipo de coisa, assim. Então, como a gente tenta evitar, não, isso já vi muito e tal, a gente vai tentando limpar esse tipo de ideia e tentando encontrar coisas estranhas. Inclusive o pessoal uma vez definiu a gente gostou, que era pop com um twist esquisito. Uma vez definiram a gente assim, a gente adotou e falou, não, esse aí é o que a gente é mesmo. A gente tá precisando, né, achar uma definição desse tipo pra gente, né? Mas tá difícil. Tá difícil. Ela virá. Virá. Espero que antes de a gente morrer. Não, eu ia emendar uma pergunta para você, que eu acho que você já meio que respondeu, né? Qual que é a relação entre a história quadrinho e a animação, né? Então você já falou que é total. Qual que foi, na verdade, qual que é a tua formação? Porque você foi diretor de arte, enfim, mas qual que é a tua formação para chegar aí? Eu sou designer, na verdade. Eu me formei como design e acho que isso dá um monte de coisas de composição, de cor, teoria da cor e tal. Mas para animação demorou bastante, assim, tem um gap muito grande, né? Mesmo os quadrinhos, eles são total cinema e tal, mas eles não são animados. E costuma-se dizer que a animação é o que acontece entre um quadro e outro. Ela não é o quadro 1 nem o quadro 2, ela é o que acontece no meio termo dessas duas coisas. Então você entender como as coisas se movem, o que é legal, o que não é, os princípios da animação, porque tem várias regras que você tem que seguir e tal, foi todo um outro estudo que não tem absolutamente nada a ver com a minha formação. E também teve, em particular, para fazer animação, acho que precisa se entender de luz, de pintura mesmo, né, de cor. Então teve essa outra formação de pintura que eu fiz paralela, meio estudando por mim mesmo, livros e referências e amigos, né? E foi muito importante o Felipe, que é o meu dupla, ele trouxe todo esse conhecimento de animação. É um cara que sempre foi animador, que não tinha nada da visão publicitária, de comercial e tal, mas sempre teve todas as técnicas e tal, então ele... Então deu uma boa mistura, muito, né? Trouxeram conhecimentos diferentes para fazer a mesma coisa. Né? Total, não, a gente super se complementa, até mesmo nos processos, eu gosto muito mais do começo, ele gosta muito mais do final, então a gente... É uma dinâmica que funciona muito bem, assim, entre nós dois, assim, e isso que deu certo, a gente já tá há tanto tempo junto e dando certo, cada vez fazendo filmes mais legais, assim. Hoje em dia, talvez está um pouco mais fácil a parte técnica, né? De renderização, tal. Explica um pouco como é que funciona assim, o passo a passo para fazer uma animação hoje. Então, o pessoal fala, tá mais fácil fazer. Não, fácil mais rápido, vamos dizer assim. É mais rápido, mas por ser mais rápido, o cliente pede mais alterações. Comparando com o japonês lá. Sim, ele demorava... o japonês, sei lá quanto tempo ele demorou a fazer um longa, mas a gente acaba demorando a mesma coisa, assim, né? Mesmo conversando com o Valbercy, que é um cara que fez muito... na época do lápis de cor, do frame a frame, ele falou que os tempos eram os mesmos, assim, porque naquela época você demorava muito para entregar a primeira entrega, e uma vez que você entregou, não tinha alteração, ninguém mexia naquilo ali. E hoje em dia você entrega muito rápido um primeiro visual, e por causa disso as pessoas acham que devem ficar pedindo coisas até o final. Então o processo é meio... o tempo, tô falando isso bem animação publicitária, tá? Que é o que eu tenho experiência. Assim.
Mas hoje você segue um processo que é assim, você faz um tratamento que é, o filme vai ser assim, só com referências de outras pessoas, você não produz nada para esse primeiro tratamento. Aí a agência fala assim, ok, eu quero fazer isso. E aí você desenvolve um storyboard, que é todas as cenas em sequência, que é bem uma história em quadrinhos. E um style frame, que é um visual, um frame, como se fosse um frame parado do filme. Antigamente chamava concept board. Pode ser também esse nome. Usamos esse nome também, às vezes. Que é basicamente você olhar qual é o look do filme, né? Então, com essas duas coisas, você vai fazer o filme. Aí que muda se você vai fazer 2D, vai fazer 3D, mas no caso de 3D, você tem uma etapa de modelagem, onde você você esculpe as coisas que que vão aparecer em cena. Você tem uma etapa de rigging, que é uma etapa super complicada e técnica, que é você botar os ossinhos do personagem dentro do personagem para ele se mexer. Depois, uma etapa de animação, e aí você parte para o render e composição. O render é a parte onde você aparece todas as coisas animadas com as texturas e luz do que teria, né, da cena final, look final. E a composição, você junta essas coisas. Na composição, às vezes, você coloca efeitos como fogo, água, uma sombrinha. Você quer escurecer mais esse lado. Não ficou muito bom o render, quero dar uma consertada. Você faz isso na composição. E por final, a gente ainda tem uma etapa de color, que a gente chama, que é um super ajuste fino de cor. Um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Olha só, para a gente ter uma ideia de como as coisas mudaram, né? Em que ano que era? 90 e pouco, eu fiz o meu primeiro vídeo de animação. Animação, como é que fala? Animação eletrônica? Como é que é? Não sei, animação digital. Era um comercial da Arapuã, que era uma loja, né? Uma magazine. 30 segundos, era uma tomada, era uma tomada que ficava correndo, assim. E a única empresa que fazia isso no Brasil na época era uma subsidiária da Globo. Demorou um mês para renderizar. Aí você fala assim, 10 anos depois, eu fazia uns vídeos que não eram nem animação, era vídeo mesmo de varejo da Volkswagen, que os caras precisavam deixar a noite toda, um comercial de 30 segundos, precisava virar a noite toda para renderizar. E hoje você faz essa coisa super complexa, um vídeo de 30 segundos tem uma média, depende muito do que é, mas hoje você tem farms, que são fazendas de computadores, né, que você aluga. Aqui na Vetor, no caso da Vetor, é uma produtora grande, ela tem a sua própria, mas às vezes não dá no volume de coisas, então se ele manda para a China, lá na China tem um monte de computadores e os caras te devolvem aí quando você pagar. Se você pagar o que precisa, ele te devolve meia hora, entendeu? Porque daí eles colocam milhões de computadores ali para você e o negócio volta em meia hora. A farm não faz trabalho porco, não, né? Não faz trabalho porco. Carne de vaca, essas coisas, todos os... carne de vaca sai bastante. Sai bastante, né? É muito legal isso, né? Essa coisa que eu fico sempre pensando, eu acho que eu não tenho muito essa sensação, mas animação, o que você faz? Você pega coisas inanimadas, né? Isso, então. E faz elas tomarem vida. Essa é a definição de animação. Vocês não se sentem Deus assim, de vez em quando? Tal? Não, mas eu acho que é total isso, assim, eu acho que essa é uma das coisas mais divertidas, né, porque ontem a gente estava vendo um filme, a gente precisa fazer esse filme ficar mais barato, e por que o cientista não pode ser um cachorro?
porque cachorro é mais barato do que um ator, sabe? Então, com ideias assim, você fala, meu, eu tô mudando o nível. O cientista agora é um cachorro e eu posso fazer ele de um outro jeito, porque ele não é uma batata, sabe? Então, e eu acho que a animação, isso quando você tá pensando filme, você já é um semideus, né? Mas na animação é mais ainda, né? Mais porque você pode dar vida a uma batata, né? Exato, um dos nossos filmes mais legais é o Paulo Tiffenthaler dublando uma batata, ele é uma batata. E é super legal, porque a gente fez a cara dele como se fosse uma batata, então você faz um mix do cara que tá dublando com o personagem que você quer fazer e tal. E isso dá um resultado muito legal. Isso é meio Deus mesmo. É muito divertido mesmo. É uma honra pra gente estar aqui entrevistando um Deus. Né? Mas quando você está produzindo a animação, funciona mais ou menos como a gente vê na internet, assim, primeiro grava, o ator primeiro grava a voz e depois você faz a animação em cima da voz dele? Não, às vezes... às vezes tem o lábio mexendo, aquelas coisas. Exato. O certo é fazer isso, mas muitas vezes por tempo a gente não consegue. O que a gente faz? Grava uma locução guia e daí toda a animação segue mais ou menos o tempo daquela pessoa e depois você vai gravar com o artista, que provavelmente tem menos agenda, tá mais difícil da gente acessar, e aí já num estágio um pouco mais avançado. Então ele vê o personagem se mexendo, ainda não tá nada acontecendo no rosto e tal, e ele pode falar em cima, e aí a gente anima o rosto. Então tem um delayzinho assim. Geralmente por causa de tempo, né? Porque o legal era fazer ele falar tudo e daí a gente animar. Pois é, né? Porque você já faz em cima de uma coisa objetiva ali, né? O cara... A interjeição, porque tem a linguagem corporal também, que a voz induz, né? O cara fala um pouco mais alto, faz... Você já tá vendo os bracinhos levantando e tal, né? Quer dizer, tem um... tem um filme que esse que eu tava comentando do Batata Palha. Palha, a batata viajante, que eu posso depois passar para você colocar no post. Mas esse a gente fez primeiro a voz e depois a gente fez toda a animação. E o resultado é realmente muito diferente, porque você vê exatamente isso que você está falando, a linguagem corporal, a batata levanta o dedinho pro ar e dá um sorrisão e ele se mexe todo de acordo com a voz. É bem legal quando isso acontece, mas a gente sabe, né? Publicidade, sempre aquela coisa. É uma chatice. Então, isso que eu ia te perguntar. Qual foi a animação mais longa que você já fez, assim, de tempo? Esse filme do Batata mesmo, ele tem 1 minuto e pouco. E esse filme e um outro que eu fiz 2D chama Vika. Ele também tem 1 minuto e 40 e tá por aí o meu máximo que eu já fui. A publicidade a gente trabalha com tempos bem curtinhos mesmo, né? Tem um monte de trabalho de 15 segundos, alguns trabalhos de 30, poucos trabalhos de 60. E quando chega 1 minuto e meio a gente tá, fazendo um longa-metragem. Mas agora com a internet não tem uma coisa assim de tempo qualquer? Sim, acho que pode qualquer tempo. Mas a animação é um negócio que é custoso, né? Ela demanda muitos artistas, muitas pessoas. Então você fazer um filme longo de animação... Deuses. Tem que contratar o Olimpo inteiro. Exatamente. Então, realmente, para você chegar num longa-metragem, ou fazer um curtinha, ou fazer uma coisa que tem um aspecto mais de conteúdo mesmo, é difícil, né? Tem muita gente que vai para fundo setorial, para edital, para conseguir uma grana para fazer um pouco maior, né? Porque realmente dentro desse universo da publicidade não acontece. Bom, vamos dar uma paradinha agora, porque a gente tem merchan também no nosso podcast. Hein, amor?
a gente vai falar agora do nosso novo workshop. Que é o Repense-se. Esqueci do slogan. É muito novo, então a gente ainda não está, né, introjetado. O Repense-se é um workshop que a gente está lançando agora, que é Repense Sua Vida com Criatividade. Então ele vai ter 2 módulos separados, mas que são interligados. O primeiro é a criatividade como ferramenta de autoconhecimento. A gente está partindo para uma coisa mais de... A gente percebeu que nos nossos estudos que mexe com isso, né? Você desenvolver e desbloquear, você mexe com toda a tua cadeia de mental e de comportamental, enfim, a gente percebe que nos nossos alunos mudanças importantes na parte de autoestima, de abertura de mente e tal. Então, o primeiro módulo é criatividade como ferramenta de autoconhecimento. O segundo módulo é criatividade. É a mente. Não, a mente, nossa, gente. É alguma coisa relacionada a... Aí sim são as técnicas. No primeiro a gente está falando da teoria, né? No segundo você vai fazer solução de problemas. Na verdade, é olhar para dentro. Né? O segundo você já aprendeu, já sabe como... É olhar para fora. Aí olhar para fora. Aí a gente vai aplicar, na verdade, o que aprendeu. Exatamente. A gente vai ensinar técnicas de solução de problemas. Então, eles são complementares. Então, já está no nosso site, vai lá no escolanomade.mentescriativas.com, ou seja, talvez já esteja aqui no site, né? Você está ouvindo no nosso podcast. Clica no Repense-se. Clica no Repense-se. Vai ser... São 5 aulas, cada módulo. Segunda e quarta, segunda. O outro quarta, segunda e quarta, segunda e quarta. A partir do dia 28 de fevereiro. A gente está dando desconto, né? Tem um desconto progressivo. Né? Se fizer agora tem um desconto, se fizer mais tarde tem um menor, enfim. Então, dá uma olhada lá. Repense-se. É muito bacana esse nosso novo workshop. O Thiago não precisa, mas se ele quiser fazer, vai ajudar. Como qualquer pessoa, né? A gente mesmo melhora, a gente que cria os produtos, a gente melhora o nosso... Você acha que criatividade tem um limite? Que a gente pode não melhorar mais? Não. É como jamais. Eu acho que é como qualquer atividade aqui, sabe? Na verdade, criatividade é uma atividade complementar à vida. Sabe? Você precisa de criatividade para viver. Então, você imagina você no seu trabalho. Você fez todos os cursos possíveis e imagináveis. Né? E deu? Não. Quando que deu? Não deu. Não tem quando, sabe? Você precisa. É uma questão de... Porque você vai estar se repetindo, sabe? O que você fez ontem, hoje já não é mais uma novidade. Sim. Né? E até para a pessoa criativa, a pessoa que curiosa, não direi nem criativa, a pessoa curiosa, existe uma necessidade de fazer conexões novas, de ter insights novos, de aprender coisas novas, porque no momento que você aprende qualquer novidade, qualquer coisa nova, você consegue fazer conexões em lugares que não existe, que é exatamente aquilo que tu estava falando, assim, por que eu não posso fazer uma batata falante? Por que o cientista não pode ser um cachorro? Sabe? São conexões que estão ali na tua cabeça, não porque surgiram naquele momento, são conexões que você foi estudando, pensando, analisando, e a criatividade é isso. Você tem que estar sempre exercitando ela, sempre exigindo mais dela, sempre ousando, sempre subvertendo. Né? Olhando para uma coisa e perguntar ou entender, perguntar para você mesmo o que poderia ser aquilo, além daquilo que já é, sabe? É um copo, poderia ser o que mais poderia ser? Poderia ser uma batata falante, poderia ser um cientista, poderia ser, enfim, sabe? Claro. Então a criatividade não para. O ato de criar exige uma decisão racional. Você nunca vai criar automaticamente. Como assim? Criar de fato, assim. Quando você vai fazer, por exemplo, você tem
um briefing para fazer um vídeo. Certo. Se você ficar olhando para cima esperando a ideia aparecer, não vai aparecer. Você tem que decidir, eu vou criar, eu vou começar a pensar coisas diferentes, porque o nosso cérebro não foi feito para pensar coisas diferentes, então você tem que forçar ele. A minha mulher sempre dá risada toda vez que eu falo, não, eu vou ali ter umas ideias. Ela acha, ela é mais estudiosa, acadêmica e tal. Ela faz ali, o quê? Ela é cientista política. Tá. Importante. Importante. Não o que a gente faz aqui. Exatamente. Ela salva e eu destruo. Essa é a divisão do casal. E ela acha muita graça quando ela fala, não, eu vou ali ter umas ideias, porque é uma coisa tão abstrata, né? Mas é isso que você está falando, é uma decisão, é um momento que você está ali para ter ideias. E é justamente isso assim, que mais, para mim, é mais energizante e pirante, porque é muito difícil você falar sobre criatividade, é muito difícil você falar sobre ideias, justamente por ser uma coisa subjetiva. Sabe? É uma coisa que, e diferentemente do que as pessoas acham, que você fica olhando para cima e cai uma ideia, sabe? Uma ideia genial cai na sua cabeça, é muita referência, você precisa de muito trabalho, de muito treino, de muita leitura, né? De conhecer o trabalho dos outros, entender o que tá acontecendo no mundo, né? Então, na verdade, criatividade é conhecimento, treino, muita curiosidade e muitas conexões, né? Fazer conexões E tem que ser exigente, né? Que é o que eles falaram no processo criativo deles. Você começa pensando, óbvio que as primeiras ideias é aquela coisa mais óbvia, né? Claro. E a maioria das pessoas, a dificuldade da maioria das pessoas é que elas param antes. A gente diz que o criativo para mais na frente, né? Para assim, tipo assim, ele se desafia e fala assim, não, isso aqui é normal, isso aqui já foi feito, isso aqui eu quero mais. E só que quando você quer mais, quando você chega no mais, você fica em dúvida, será que é bom isso? Será que é uma loucura? E essa é a vida do criativo. Sim. Arriscar. Tanto que assim, eu acho que os filmes que eu mais gosto são aqueles filmes que a opinião do público está dividida. Se eu vejo ali, eu falo assim, não, metade odiou e metade amou. Putz, esse filme deve ser bom. Porque é uma coisa que é nova, então ela não tá ali na cabeça das pessoas. Se todo mundo gostou do filme, o filme deve ser médio. É bem senso comum, né? Porque por que a gente gosta? Porque tudo que tu te faz te sentir confortável. Então é aquilo que tu já viu, aquilo que tu entende, que teu cérebro não precisa de um exercício para tentar ver aquilo de uma forma diferente, então é mais palatável, né? Aquilo que é diferente exige um pouquinho de esforço, né? Sai da zona de conforto, né? Você tem que pensar um pouquinho mais para entender uma nova conexão ali, uma nova... E tem uma questão, porque o nosso estudo é um estudo do funcionamento do cérebro para entender todo o processo. A gente também foi mais além. A maioria das pessoas que estuda a criatividade diz só o que acontece. E a gente sempre quer dizer o porquê que acontece. Isso ajuda muito a gente a entender uma série de outras coisas. Por isso que o Repense, a gente consegue falar da criatividade como realmente uma coisa de autoconhecimento. E eu esqueci completamente o que eu ia falar, porque eu dei essa introdução. A gente está falando do quê? Eu vou falar uma outra coisa. Então fala outra coisa, se eu lembrar... Eu acho que a animação tem isso. Eu não gostava muito, mas de repente eu comecei a parar para ver alguns filmezinhos. Eu digo, gente, é muito louco, porque de repente surge um peixe que fala, mas ele fala de uma forma tão envolvente, ou tão criativa, ou tão diferente, que você acaba prestando atenção. E aquilo faz muito sentido, e você começa a introjetar aquilo, e você assiste o filme todo achando que aquilo
é o normal, né? Passa a ser o normal. Você passa a viver naquele mundo ali, Viver né? naquele mundo, e não estranha. E é isso que, sabe, que é Acho que é o desafio de vocês, né? Conseguir criar esse mundo que a pessoa passa a pertencer a ele, né? Eu acho que tem um desafio aí que é o negócio da coerência. Você pode ser um filme onde o peixe fala, mas o peixe fala, a lula fala, mas talvez a concha não fala, porque na dinâmica daquele ela filme... Ela é introspectiva, né? A concha é meio fechada, né? Meio fechada. Não, mas acho que precisa de uma coerência para as pessoas se sentirem parte. Porque também se você for quebrar todas as barreiras, todas as coisas e fazer uma coisa totalmente fora do... Não, ninguém suporta. Aí eu acabei, inclusive, lembrando que eu ia falar. Existe um processo biológico e o funcionamento do cérebro que, assim, a gente nega o novo. A gente tem um sistema que, assim, o primeiro impacto diante do novo é não gostar. Não é um julgamento de valor. É simplesmente o cérebro resistindo a uma nova ideia. Então, quando a coisa é meio diferente, é óbvio que isso vai provocar desconforto e pessoas não vão gostar. Até você não acontece de você estar criando uma coisa, de você olhar assim... Parece que é bacana, mas você olha, você fica um pouco na dúvida daquilo, sabe? Esses são os que eu falo, não, esse aqui... Esse que você tem que ir atrás, é isso aí. Esse que você tem que ir atrás. Exatamente. Nossa, eu acho que eu tô gritando aqui, quando eu falo também. parece... Não, você não. Você tá uma voz muito grave. Eu falo assim, é muito grave, muito taquara, a voz de ornitorrinco com diverticulite. Você já falou que você prefere uns desenhos mais alternativos, né? Porque eu penso assim, Disney, Pixar... Não, mas a magia da Disney a gente não renega nem... Semana retrasada teve aqui o Pedro Conte, que é um grande artista de look dev, que é o cara que desenvolve o visual. Ele ele veio aqui contar a história de que ele foi trabalhar na Disney e parou a produtora. Todo mundo quer escutar, porque por mais que sejam desenhos infantis, eu assisto todos, tá? Eu adoro. 100% de todos os desenhos infantis eu assisto. Mas tecnicamente é muito incrível, né? Você vê as evoluções técnicas. Toda vez que a Disney lança um filme novo, tem um cabelo novo, uma água nova, um jeito novo de fazer pelo, um jeito novo de fazer alguma coisa técnica. Eles têm um breakthrough, assim. E aí... Eles vão mais longe, eles não desistem antes, né? Não desistem antes. Aí o Pedro veio contar de todo esse processo, né, de como foi lá na Disney, e realmente eles empurram muito a criatividade das pessoas, dos artistas, né? Ele recebia a cena que hoje aqui dentro da produtora a gente já entrega toda desenhadinha no 2D. Um artista que entende de pintura, ele pinta a cena exatamente como ela vai ser. Ele recebia lá na Disney um rascunho, um garrancho. Vai ser meio que uma montanha. O filme Moana tem no final uma montanha sagrada que vira um vulcão, né? Essa cena foi ele que fez. E aí ele recebeu um rabisco de uma montanha. Um guardanapo, aquelas coisas. Nossa, falar nesses filmes é demais. Esse filme é incrível. As temáticas são sempre adultas, né? Mas são temáticas universais. Aí eles transformam uma linguagem assim mais palatável. Mas e como que ele chegou? Qual foi o processo dele para chegar em cima desse rabisco aí? Como é que ele... Então, ele falou que ele se sentiu no primeiro momento muito pressionado, né? Porque ele estava na Disney. Foi o primeiro trabalho dele? Não, lá. Não tinha sido o primeiro, mas foi o primeiro importante. Ele ia fazer a vilã do filme. Então a vilã do filme é um negócio incrível, né? É o melhor personagem. E aí ele falou, putz, eu tenho esse garrancho aqui, não sei se tá bom, se não tá, o que eu faço e tal. Ele ficou super na dúvida, mas aí ele foi desenvolvendo e todo o processo na Disney dos diretores de arte, do diretor do filme, ir olhando aos poucos e ir fazendo junto. Então é sempre isso, todo mundo, cada um puxando um pouquinho mais pra frente. Daí vem um cara e fala, vamos fazer uma lava desse jeito, vamos fazer uma planta desse jeito. E daí todo mundo vai empurrando pra frente essa... porque eu acho
questão fundamental, não só na criatividade, mas para a excelência, é competição. Pois é. Os caras estão lá e falam assim, eu vou fazer um negócio que vai ser melhor do que os outros, ou vou fazer um negócio que todo mundo vai ficar de boca aberta, ou vou fazer, sabe? Isso faz as pessoas... Porque quando você é o melhor e o teu trabalho não tem concorrência, a tendência é você parar ou ir para trás. Né? Então você precisa sempre olhar e falar assim, puta que pariu, filha da puta, esse cara, eu vou ter que fazer uma coisa melhor que ele. E precisa disso. Porque, como eu falei, criar é um esforço que o cérebro não quer ter. Então, o que puder utilizar para empurrar ele, para forçar ele a ir mais para frente, é bom. E é um sentimento ruim quando você vê alguém fazendo uma coisa melhor que você, né? Mas você pode transformar em inveja, em querer destruir a pessoa, fazer fake news, né? Ou você pode... Fala assim, não, passa a raiva e você fala assim, não, vou fazer uma coisa melhor que esse filho da puta. Mas eu ainda fiquei muito curiosa porque eu adorei esse filme. Tu recebe um roteiro e uns rabiscos e em cima daquilo você tem que ir mais ou menos imaginando, idealizando o que o autor... É isso? Putz, que loucura. É isso, acho que ele recebe super... rough, as coisas, meio crua, né? E daí ele vai desenvolvendo. É claro que você tá sempre com o diretor do filme. Sim. E ele vai... Ele aprova ou não, direcionando. E ele falou que as pessoas que estão acima dele, os diretores de arte, os diretores do filme, o diretor do filme, que eles são muito experientes e que eles falam a coisa certa para você fazer o seu melhor, né? Sim. Então, e é muito legal, acho que como profissional de criatividade, você ter apesar de você ter um roteiro, você ter já uma visão do diretor, você ter uma certa liberdade criativa que geralmente nos grandes sistemas, nos grandes, né, como, por exemplo, você trabalha aqui, né, você talvez não tenha essa... É sempre difícil. Na posição de diretor, você acaba tendo mais, né? É a posição que todo mundo acha que, eu vou chegar lá, vou ser diretor e daí eu vou fazer todas as minhas ideias. Do jeito que eu quiser. E é uma grande mentira. Você só está fazendo as ideias do cliente, do jeito que o cliente quer e de vez em quando botando uma pitadinha sua ali. Então, tem essa questão, mas daí como diretor você tem um outro desafio que você tem uma equipe de artistas, você tem pintores, animadores, você tem um cara de render, você tem artistas de look dev, você tem um monte de gente que tem uma carga artística e que provavelmente são muito melhores do que você, e daí você tem que escolher as palavras certas e o jeito certo de falar para você ter o melhor desses caras, né? Eu não posso deixar ele totalmente livre porque ele vai num lugar onde eu não vou poder usar o que ele vai fazer. Eu não posso falar, você tem que fazer desse jeito. Exatamente isso. Então tem um meio termo. E às vezes alguns gostam. Às vezes alguns gostam de que você dê o caminho um pouco mais mastigado. Às vezes alguns gostam que você deixe totalmente solto. Teve um outro cara aqui, que fez um filme de Coca-Cola com a gente, esse último de Natal. É isso que eu ia falar também, dos ursinhos, né? Ai, que amor aquilo. Tá bem fofinho. Esse aí foi uma vitória nossa. E um dos caras que foi muito importante para esse processo foi o Thiago Reusel, que é um ilustrador. Ele pintou todo o filme antes do filme estar pronto. E todas as cenas e os ursos... Mas ele, como artista, ele prefere que tenha o desenho pronto. Ele fala, ele desenha muito, mas ele fala, eu não desenho muito bem. Então eu prefiro que você mande pra mim o desenho pronto. Dá até raiva quando o cara fala isso, né? Dá até raiva, porque você vê as coisas dele, eles são incríveis, são super realistas. Ele chega num realismo muito impressionante. O entendimento de luz dele é muito incrível. E é isso, né? É um artista que prefere que você defina todo o desenho e ele só vai pintar a luz e a cor e os materiais, né? Então, cada artista tem o seu processo. Não, e eu vi na internet... Mas ficou excelente, né? Aquilo ali você para ver se é aquela coisa assim, tem empatia, tem ternura, tem é um sentimento, né? O momento que você olha. E o interessante que eu vi na internet é que vocês usaram uma técnica bacana, que vocês utilizaram realidade virtual, o óculos de realidade virtual,
Isso. Para fazer os movimentos. Os movimentos da câmera. Na verdade, é uma coisa que surgiu no filme Avatar, há bastante tempo atrás já. Mas as tecnologias sempre foram muito caras pra gente. Você não tinha os equipamentos que precisava. E hoje em dia, com essa coisa do óculos virtual, do óculos Rift, do Vive, são óculos que você pode ter. Aqui na produtora a gente tem alguns e tal. E isso permitiu a gente fazer uma coisa que a gente sempre imaginou fazer, que era entrar dentro do universo 3D que você cria. Então, se a gente era Deus e criava o universo, agora a gente é Jesus. E aí a gente consegue ver ao vivo o nosso universo. Então isso é muito legal, porque a gente tá lá com os ursos, imagina os ursos sentados na mesa, eles estão ali na ceia, eles já estão animados. É claro que eles não estão com toda a luz e todo o pelo, todas as coisas que são difíceis de fazer, mas eles estão animados. E daí a gente pode pegar na mão um controle e fingir que ele é a nossa câmera. Então a gente pode fazer uma câmera... Tinha o joystick também, né? Isso, o joystickzinho, a gente bota o óculos para ver o universo, e dentro do universo a gente tinha um joystick, 2 joysticks, um em cada mão, e eles seriam a nossa câmera, entre aspas, né? Então, com esse software que a gente desenvolveu aqui, a gente conseguiu fazer câmeras. A nossa ideia era fazer uma câmera que fosse meio um celular, sabe? Você tá ali com a família, você vê aquele vídeo de família que a câmera é meio tremida, que não enquadra direito todo mundo, mas que é muito mais realista, muito mais próximo. Até né? que você quer mostrar essa coisa da afetividade e tal. Mas deixa eu tentar entender. Esse uso do óculos, do joystick, é só para você ter a ideia, ou ele já grava de verdade o movimento? Não, ele grava de verdade o movimento. Ele grava de verdade o movimento, a gente passa por um script que vai dentro do nosso software de 3D, que é o Maya, que é o software que é feito o filme, e a gente usa exatamente o movimento que a gente fez na mão. Então, esse na verdade é o grande step, né? Que a gente pode gravar esse movimento e passar para o Maya. Nossa, eu fico assim, porque eu não conheço nada. Então, para mim, isso é Deus mesmo, sabe? É algo... É que nem tocar piano, assim, que eu olho e falo, não, isso não é possível. Gente, isso não é possível. Quando que você acha que a gente vai olhar... Eu acho que tá quase, né? A gente vai olhar para uma animação e não saber diferenciar a animação do real. Nossa, tá muito próximo, né? Mas eu ainda... recentemente saiu um trabalho no Japão, que é uma modelo virtual, que ela é quase perfeita. É quase. Você olha, mas eu acho que, assim... O rosto humano... É o mais difícil, né? Não dá, porque você é feito uma máquina trabalhada milhões e milhões de anos na evolução para definir, olhar e reconhecer um rosto e as emoções e tal. Então, realmente, você olha o 3D, tá quase perfeito. Mas ainda tem aquele... porque quantos músculos tem no rosto? Sei lá, 200. Tem muito músculo no rosto. Muito. Quando você falou dos ossinhos, né, do movimento, você tem que pôr dezenas, centenas de ossinhos no rosto e ainda saber onde que mexer o que para dar aquela... Porque são muitas coisas, São né? muitas coisas, né, que fazem. Até... animal, a gente já viu, recentemente saiu o Rei Leão, né? O animal está muito próximo, né? O animal, eles fazem realmente os músculos, eles fazem a pele, eles simulam a gordura entre o músculo e a pele. Tudo isso dá um realismo que você fala, não, é um bicho. Tanto que na internet o pessoal estava falando o Rei Leão live action, que é um termo que você usa para definir filmes filmados com câmera meio método tradicional. E na verdade não é tudo 3D, tudo feito no computador, né? Então, acho que pra bicho, a gente já tá... Mas já tem tá aquela lá. coisa de você vestir aquela roupa lá e se mexer e gravar pra ser a base da tua... É o mocap que o pessoal chama, que é o motion capture, que é captura de movimento. Que eu acho que é um calcanhar de Aquiles mesmo
fazer a pessoa correr assim, você fala, putz, né? Tem animado, né? Se animar no computador não fica igual, né? Então, realmente tem todas essas técnicas, mas acho que usando essas técnicas a gente está quase lá em não reconhecer o que é real. Em game, né? Você já tem uns games, se você não prestar muita atenção, você olha meio de relance, ou às vezes você fala assim, deixa eu ver se é, né? Quer dizer, você tem que parar para prestar atenção em algum detalhe para ver se é ou não, né? Game também, o game eles usam provavelmente os mesmos softwares que vocês, né? O game tem uma coisa que a gente não tem, que o render é real time, então, ou seja, enquanto você está vendo, a coisa está acontecendo. E isso é muito mais difícil, porque você precisa que o seu computador calcule naquele momento como o sol está batendo na mão direita, que está fazendo o movimento X, porque você apertou o botão Y. Então é mais difícil. Mas essas coisas, até mesmo esse teste da japonesa que eu falei, ele é feito em real time. E o render real time, ele está muito avançado também. Usa as fazendas, né? Ele não usa as fazendas, porque ele é feito no lugar, né? Então ele usa o seu console, né? O seu videogame. Então os videogames de hoje são computadores incríveis, assim, né? Porque eles têm que suportar todo esse Pois é, né? Você vê aqueles computadores, né? São pesadíssimos, né? São máquinas, né? Para game. PC gamers, né? Que o pessoal faz. Os caras são loucos, né? Como a gente estava falando que é difícil ter liberdade criativa trabalhando para os outros, você tem essa coisa assim, putz, tenho vontade de fazer uma animação autoral? Acho que a gente tem sempre, né? Eu tenho, acho que, sei lá quantos projetos escritos na gaveta, tenho vários, e acho que nunca paro de escrever também, porque mesmo que a gente não faça... Às vezes você tem uma ideia para um cliente que não serve para ele, mas você fala, pô, isso é uma ideia boa. Essa ideia eu vou guardar aqui. Eu procuro extravasar um pouco na pintura, que eu tenho estudado bastante, que é pintar, e daí eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Pintar, que eu falo sempre digital. Tá? Sim. Você usa a mesinha ou você usa... Como é que funciona? É mouse ou aquele... Agora eu tô com um iPad, e o iPad Pro, né? Ele tá incrível. Tem um programa que chama Procreate. Mas você usa canetinha. 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 Mas ele simula as pinceladas, ele é incrível mesmo. E aí a gente consegue, de vez em quando, a gente tem um filme que chama Vika, que foi um filme encomendado pela Unicef, mas a gente pediu uma liberdade criativa. A gente fez um filme que entregou muito mais do que eles compraram, na verdade. Então a gente teve uma grande liberdade criativa. Esse acho que foi o filme que eu fiz que teve mais... que eu considero mais meu, assim, no sentido de que eu fiz do jeito que eu queria, eu pesquisei, e, enfim, é um trabalho um pouco mais autoral. E qual que é o teu horizonte, assim? Onde você quer chegar? Não sei, Oscar? Não, sim. É isso que eu vou pensar, assim, você quer, por exemplo, ir em algum momento ir por uma Disney, uma Pixar da vida, eu não sei. Ou não é isso? Não, eu acho que outra. Acho que essas grandes produtoras, eu iria, óbvio, reviver esse sonho, né? Porque é uma coisa que a gente olha de fora e é muito mágico. Apesar dos relatos que a gente tem não serem tão mágicos assim, né? Que é o relato do Pedro, enfim, tem um monte de outros problemas. Mas eu não considero isso um lugar que eu preciso chegar, assim. Eu acho que o reconhecimento do trabalho já é suficiente para mim. Se eu fizer um trabalho aqui que for premiado, quem sabe, talvez, ganhar um Oscar. Eu acho que é um reconhecimento... mesmo ganhar a Annecy, que é um festival, é o Oscar da animação, né? Que eu acho muito mais importante, muito mais difícil como animação... Eu acho que esses reconhecimentos são muito legais. Mas eu me considero, assim, muito realizado, por exemplo, com um filme desse de Coca-Cola, sabe? É um filme que é uma publicidade, foi contratado e teve todas as reuniões com os clientes, pedindo alterações absurdas em tempos absurdos.
Mas é um filme que você olha na internet e você fala, nossa, esse filme me lembrou minha infância. Esse filme eu lembro, não sei o que, ele é muito fofinho. Eu adoro esse filme, olha esse filme aqui, não sei quem. Então, esse reconhecimento das pessoas, pra mim, é um reconhecimento do meu trabalho, né? Que eu fiz o filme do jeito certo, que tocou as pessoas e tal. Então, eu tô aqui numa grande produtora, fazendo filmes legais que estão tocando as pessoas, apesar da publicidade. Como diria o Darim, tomo duas duchas quentes por dia, então eu tô bem realizado, assim. Né? Não, legal, porque é assim que a gente tem uma boa vida, né? Você fazendo realmente o que você gosta. É o que acontece com a gente também. A gente está fazendo o que a gente gosta. Inclusive, a gente chegou num momento da nossa vida que a gente fez essa escolha. Né? O que a gente gosta de fazer? O site, o portal da Escola Nômade existe há 6 meses, mais ou menos. Porque chegou um momento que a gente falou assim, não, vamos fazer o que a gente quer e que a gente gosta. A gente gosta do quê? A gente gosta de falar de criatividade, de comportamento e gosta de viajar. Então a gente fez um portal de Escola Nômade, ou seja, a gente fala de criatividade e comportamento e eventualmente a gente vai viajar e fazer o conteúdo nos lugares onde a gente for. E outra coisa que a gente gosta é ouvir as pessoas. A gente adora, conversar, né? Conversar, ouvir a história. Outros mundos e tal. Esta curiosidade, sabe? Eu não sabia que esse vídeo era teu, Danda. Eu achei que a primeira vez que eu vi foi uma coisa... A gente olha pra ele e não dá nada, né? Foi uma coisa assim que eu até achei que fosse uma coisa que tivesse, sabe? Aquela coisa veio de fora, porque assim, de tão... ele vai pra fora? Estamos trabalhando nisso. Ainda não tá certo, mas eu acho que vai. Legal. Até rolou um negócio assim que são 25 anos do Urso, do primeiro filme do Urso esse ano. Então seria um fechamento de um ciclo. A Coca-Cola falou, a gente vai aposentar o Urso porque ele já tá velho, já muito desgastado e tal. E depois desse filme, o pessoal falando, não, pera, calma, talvez não seja assim, talvez dê pra... Dar um Viagra pra ele e tal. Exato. Muito legal. Só uma coisa que eu acho que eu tinha que perguntar, que eu acho curiosa. Você como animador, a Rádio Cachola, o nome do nosso podcast, na verdade é um termo que a gente criou para falar que o cérebro sintoniza com aquilo que você está preocupado, que você está interessado, e você ele começa a associar coisas, né? Sem que você precise... Trabalha em segundo plano. Você tem um projeto para desenvolver, você não está falando no projeto, mas de repente você está em algum lugar, alguém diz alguma coisa, você vai encaixando. Né? Aí eu fico pensando assim, você é uma pessoa, como você trabalha com animação, você está o tempo todo assim, né? Você olha para um óculos, você já vê ele começa a falar e aí ele cola na cara da pessoa e né? Tá na lanchonete, vê um garfo e o garfo começa... É assim? A tua vida é assim? Eu acho que sim, né? A minha vida é um eterno filme do Roger Rabbit. Bacana. Acho que não tem como a gente fugir, né? A gente tá sempre pensando nisso, sempre... e falando, olha, essa cena ela ficaria boa desenhada. Essa aqui era a luz que eu tava precisando naquele filme lá que eu não fiz errado. Essa aqui tá certa. Aqui, olha que legal, isso aqui pode ser um personagem, né? Eu acho que é isso. Isso que é muito louco, né? A gente não consegue olhar o nosso ofício com outros olhos além do olho técnico, né? Tudo bem que você provavelmente gosta e não gosta de animações, mas você não consegue olhar aquilo com distanciamento, né? Você sempre vai olhar como é que o cara fez o movimento, como é que tá a luz, como é que tá, né? Que nem eu, apesar de não estar mais em publicidade há tantos anos, eu olho um comercial e eu fico prestando atenção, puta, que ideia, que merda de ideia, que puta, mal dirigido, o que falou aquilo, né? E até cinema, que eu nunca fiz, longa-metragem, mas você fica assim, pô, esse enquadramento, o roteiro, né? Porque eu sou redator, então assim, pô, que diálogo, hein? Eu fico prestando atenção, sabe? Eu não sei se é bom ou se é ruim isso, né? É legal a gente ter um afastamento total e ter aquele impacto sem a questão técnica. Eu acho que é bom. Eu acho que é legal. É um jeito seu de ver a vida, né? Acho que
às vezes na praia eu vi um fog lá no fundo. Como é que eu faço pra esse fog ficar desse jeito lá no meu 3D, sabe? E, pô, é legal, né? Você tá ali, apesar de que eu tô pensando em... Eu não me vejo pensando em trabalho. Apesar de você poder falar, você está pensando em trabalho nas suas férias. Porque você tá na praia pensando... Mas você não tá pensando em trabalho. Tipo um complemento da tua forma de pensar. Tá ali, tá junto. Tá junto com a birita, tá junto com o E pode ser que você sol, nunca faça um junto... fog na vida, né? Assim, sim. Você tem um sketchbook, assim? Você tem você registra as tuas ideias? Não, eu registro cada vez num lugar e não tem elas não... Já tive momentos de ter sketchbook, mas hoje eu não... Porque acontece muito com a gente também. Às vezes é aquilo que você falou. Às vezes você tem uma ideia que você não sabe nem pra quê. Seria legal, hein, isso aqui. Aqui que eu vou usar, não sei. Aí anota ali. Não, né? eu não minto. Eu tenho sim, é digital. Eu tenho um grupo, coisa de notas do Google e fico anotando as coisinhas. Mas é anotação mesmo, não é sketchbook. Pois é. Eu falei sketchbook como conceito. Porque a gente fica pensando assim, às vezes você tem a ideia, às vezes não, geralmente você tem a ideia, você não sabe pra quê. E um belo dia você está ali folheando, se for de papel ou digitando, se for, você vai assim, putz, isso aqui encaixa perfeitamente naquele negócio, né? Assim, pô, esse mundo da criatividade é um negócio espetacular. A vida, é isso que a gente está falando, o nosso workshop Repense, como a vida é boa, o nosso slogan, a vida é muito melhor com criatividade. É um negócio, né, estimulante. Você acha que trabalhar com criatividade faz com que você se sinta menos trabalhando? Tá brincando, né? Você tá se divertindo. Né? Mas eu não sei, eu tenho... Porque a criatividade, o fato de você estar criando e ser realmente um curioso criativo, ele te traz muita angústia. Porque é um processo assim que você sempre está querendo, sempre está querendo fazer o melhor, sempre está tentando encontrar uma luz melhor, uma forma melhor, um movimento melhor. E isso... te tira daquele teu descanso mental, né? Que é o que as pessoas normalmente estão acostumadas. Por isso que elas gostam de ver alguma coisa e gostam de ver o que elas já conhecem, justamente porque ver algo diferente é cansativo e desconfortável. E eu acho que para o criativo isso é uma coisa diária, é que a gente aprende a lidar com ela. O criativo acaba, esse desconforto acaba sendo um aliado. Porque quando tu entende que tu tá desconfortável, tu tá sabendo que por ali tá saindo alguma coisa boa, tá saindo diferente. Um produto bom, um produto diferente. Então tu utiliza o desconforto como algo, sabe, teu aliado, sim. Sabe, tá indo por inteiro. Mas eu acho que é cansativo. É cansativo. Tem que se desafiar o tempo todo. E eu acho que me ocorreu uma coisa agora interessante, que vocês têm um ofício parecido com o pessoal de circo, que é malabarista e tal, porque quando você vai no circo, você olha assim, como é que o cara faz isso? Como é que ele, né? E eu acho que a animação tem um pouco esse campo, como é que os caras fizeram isso, meu? Mesmo que você não seja técnico, mesmo que você não seja, não trabalhe com isso, é um advogado, mas você olha assim, como é que o cara fez isso? Eu acho que esse que é o encanto um pouco do circo, sim. Né? Assim, pô, o cara faz um negócio que eu jamais eu conseguiria, enfim, não sei. E eu acho que a animação tem um pouco esse componente, né? Total, não, tem muito. E daí quando sai a animação nova, a gente corre pra todo mundo na mesma tela e fala, não, mas como é que ele fez isso? Não, isso aqui é 3D. Não, isso aqui ele filmou, ó. Olha, ó, tá vendo aqui, ó, a sombrinha? Todo mundo fica nesse comentário, assim. Então, sempre que sai um filme novo, ou uma animação nova, ou um comercial animado incrível, a gente fica nessa brincadeira, né? De procurar qual que foi a técnica, o que aconteceu e tal. E meio que é isso, é meio magia, né? Você não sabe quais são os truques, né? Você pode... Até porque cada um faz de um jeito, né? Você pode até conseguir o mesmo resultado, mas foi por outros caminhos, né? Total. Porque o Photoshop é assim, né? Se você faz as coisas assim, você não sabe se o cara usou essa ou aquela ferramenta. Eu, como não estudei Photoshop e faço foi na raça... Eu faço do jeito que eu consigo chegar ali. Provavelmente não é o melhor jeito, não é o jeito mais rápido, não é o jeito, né? Mas chega lá, onde eu quero, ou quase onde eu quero. Bom, Tiagão,
nós estamos chegando agora ao fim do nosso Rádio Cachola e eu vou falar uma coisa que a gente fala para todo mundo, que esse foi o melhor episódio do Rádio Cachola. Obrigado. Foi muito boa a nossa conversa. Não, mas sério, foi muito, muito instrutivo, assim. Foi um papo muito legal, porque a gente aqui aprendeu muita coisa. Espero que as pessoas que estão ouvindo também aprendam coisas ou simplesmente, né, matem a sua curiosidade com relação ao mundo, que é o mundo do presente e do futuro ao mesmo tempo. Né? Então, últimas palavras, que você quiser falar alguma coisa. Foi demais estar aqui com vocês. Mais uma vez aí o karma nos trazendo juntos aí. Exatamente. E espero que eu tenha suprido a necessidade aí de botar as informações, não tenha sido muito chato, não tenha batucado muito na mesa. Não, tá ótimo, não. Eu acho que foi muito ilustrativo e educativo, sabe? Porque eu acho que é bacana você aprender e ouvir alguém falando sobre um assunto, e principalmente alguém que domina esse assunto. Então foi quase domina. Muito prazer. Mas é sempre assim. Eu nunca dou 5, por exemplo, eu nunca dou nota 10 para ninguém. Eu nunca dou 5 estrelas pro Uber. Eu nunca dou. Ninguém é 5 estrelas, ninguém é nota 10. E se for, a pessoa vai ficar na zona de conforto, né? Então, assim, bota ali o cara achando que ainda pode melhorar. Né? É isso, porque todos podemos, né? Todos podemos. A outra pergunta que eu faço sempre, Lena, você tem mais algum comentário a fazer? E normalmente eu respondo a mesma coisa, não tenho. Então esse foi o Rádio Cachola com o grande Tiago Marcondes. Vai ter uns linkzinhos para dar uma olhada. Vamos fazer os linkzinhos, o trabalho dele, que é muito bacana. E aguardem o nosso próximo episódio do Rádio Cachola da Escola Nômade para Mentes Criativas. A vida é muito melhor com criatividade. Falou, Tiago, abração. Abraço, valeu. A Escola Nômade para Mentes Criativas apresentou Rádio Cachola.